In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos celebrando então o 21º domingo, depois de Pentecostes. Este Evangelho, queridos. Vejam, comecemos por aí, que Jesus está falando aos discípulos. Não é aos doutores da lei, não é à multidão qualquer, não é aos homens, é aos discípulos. A mensagem é dirigida aos discípulos, aos seus seguidores, aqueles que o recebem, o acolhem. Né? Tremenda a diferença da dívida dos dois devedores. Né? 10.000 talentos e 100 dinheiros, isso é uma diferença de dívida inimaginável. Aliás, a dívida do primeiro servo, são 2 servos, a dívida do primeiro servo é realmente incalculável. Incalculável. E são também 2 servos aqui no caso são 2 que cobram a dívida. Tá? Leva ela para lá e conversa com ela um pouco, explica que eu sou a mesma pessoa sempre. Alguém faça isso, que às vezes alguém se meta ali a fazer isso, que às vezes está. Levanta, vai lá. Ela está fraquinha às vezes. Eu não quero. Tá bem. Então, voltando aqui. São dois servos. E a dívida é a 2 senhores distintos. Um dos quais é um dos próprios servos, aquele que mais deve. E o outro é vejam que lindo. No fim do Evangelho, Jesus é claro, distinto para os seus discípulos. Né? Meu Pai Celestial. O outro é o Pai Celestial de Jesus. Tá? É Deus Todo-Poderoso. Não se trata de outra coisa aqui senão disso. Digo que é tremendo este Evangelho porque se vamos identificar os 2 devedores, o primeiro, aquele que mais deve, devíamos dizer que somos nós mesmos. Somos nós, os católicos. Né? Somos os mais devedores. Aqueles a quem mais o Pai perdoou. A quem o Pai perdoou uma dívida que não tem conta neste mundo a pagar. Tá? Somos nós. Pai Celestial de Jesus perdoou uma dívida que nós lhe tínhamos que era inominável. Esta é a dívida. Se nós olharmos para o tempo presente, na epístola de novo, no domingo passado também, na missa de hoje de novo, Paulo identifica como sendo os dias maus. O dia mau. O dia mau. O dia mau por excelência é aquele que nós estamos vivendo. É o tempo do fim. É o último dia. É o último dia que nós estamos vivendo. Exatamente o último dia. Se nós olharmos para o último dia, vemos que esta dívida cresceu e subiu inimaginavelmente. Se identificamos o devedor maior conosco, devemos identificar o devedor menor, né, com todos os outros, o resto da humanidade. Bem assim. Devemos identificar com o resto da humanidade, todo mais a humanidade.
Vejam, a dívida nossa é maior, até porque a estes nós devíamos ter dado tanto do Evangelho, tanto do Espírito de Deus, tanto da verdade, tanto da fé, que é a armadura de Deus de que trata a epístola. Nós devíamos ter dado, nestes 2000 anos, nós devíamos ter cumulado o mundo de todos estes bens, que é a força de Deus, a armadura de Deus. Verdade, Evangelho, fé, Espírito Santo. São os 4 que fazem a armadura de Deus na epístola de hoje. E se nós vamos olhar a realidade, o que nós, os discípulos, temos feito, como nós temos testemunhado a imensa misericórdia de Deus para conosco. Queridos, é realmente de sermos vendidos e trancafiados e até pagar a imensa dívida que nos resta. Com certeza. Eu fico pensando, por exemplo, hoje Bergoglio, o antipapa, está canonizando 2. Paulo VI e Romero. Então, não quero julgar aqui Paulo VI, né? Mas o problema é que realmente eles estão canonizando todos os papas do Vaticano II. Né? Todos os papas do Vaticano II. João Paulo II, Paulo VI, João 23, ai meu Deus do céu, João 23, todos os papas. Mas justamente do Vaticano II, que enterrou a igreja a esta miséria de força de Deus. Desapareceu toda a força de Deus. Toda a força de Deus desapareceu da igreja. Não sou eu que digo isso. Esses mesmos que estão sendo canonizados o disseram, todos eles, mesmo Paulo VI. Todos eles o disseram. Disse-o gravemente. Não nos esqueçamos, eu não esqueço nunca. Disse-o gravemente e solenemente o próprio Bento XVI, naquela última carta encíclica que nem foi assinada por ele, que ele escreveu, mas foi assinada pelo antipapa. Olha aí, a crise da fé. A fé é o principal da armadura de Deus. É a fé. A grande crise de fé que não diminuiu, que Bergoglio não solucionou, pelo contrário, ele afundou cada vez mais a igreja na grande crise. Vejam os cardeais nas congregações gerais que preparavam o conclave, onde depois foi eleito este réprobo, este antipapa. Eles combinavam o futuro eleito, uma grande reforma na igreja. Onde está a grande reforma? 5 anos passados. Onde está a grande reforma da igreja? Onde está a grande reforma da igreja? Só se foi para destruí-la. Só se foi para pô-la abaixo. Não outra coisa. Não, por favor. Só se foi para pô-la abaixo. Então, queridos, é a realidade. O que me faz canonizar Paulo VI? Confirmar a missa nova, que ele tanto quis. Por favor. E Oscar Romero, confirmar a teologia da libertação, que devasta
a América Latina como a pior das heresias jamais vividas nestas terras. Que é isto? Mas o que esse homem está fazendo, este réprobo? E justamente durante este sínodo da juventude, ele faz essas canonizações para brilhantar o sínodo da juventude. Que não há. Alguém dizia, mas de certa surpresa que ele nos reservava para o sínodo da juventude é a canonização de Paulo VI. Que surpresa! A canonização de Paulo VI. Em canonizações não há surpresas. Isso é um processo longo, demorado. Bom, hoje nem tanto, né? Hoje, nas mãos desse aí, então, muito menos. Mas, não, a surpresa vai vir, sim, com certeza. Surpresa para você, para quem? Porque eu espero tudo deste homem. Tudo de mal. E virá do sínodo da juventude. Tudo de mal. Tudo de mal. Com certeza. Com certeza. E a nossa dívida vai aumentando. Vai aumentando também aqui no Brasil. Que dizer daquela vergonhosa visita que o Haddad fez à CNBB? Este homem, este bispo secretário aí que é... Mas que coisa, essa gente... É o PT se vendendo e vendendo a pátria, a nação, a Igreja Católica para o PT. Isto é uma vergonhosa barganha. Uma vergonhosa barganha que se faz. E ainda se diz isenta. Mas se a CNBB quisesse ser isenta nas eleições, começasse por reprovar o PT. Por dizer que deve ser um partido extinto, que não passa de um covil de ladrões, de bandidos, de assassinos, inclusive. Mas comece por aí. Começasse por aí, dizendo, não te recebemos de jeito nenhum, não venha envergonhar a nossa casa, a nossa igreja, sujar-nos. Mas não bastou. Essa semana vimos ainda horrorizado o horror aumentar exponencialmente, quando este padre aí de São Paulo convidou o Haddad para a missa de Nossa Senhora, a nossa padroeira, a padroeira do Brasil. Isso depois de vermos a ela, né, como Nossa Senhora da Sky desfilando lá em Aparecida, aquele horror o que fazem nessa Aparecida com Nossa Senhora? Olha, é tanta coisa, tanta coisa. E lá foi o Haddad com aquela mulher, a vice dele. Lá vimos eles na missa, rezando o credo. Imagina, o Haddad rezando o credo, esse comunista sem vergonha. Essa mulher horrorosa que está do seu lado, promotora de aborto e de todos os males possíveis. Que coisa. Não. E para o cúmulo de todos os cúmulos, esse homem foi à comunhão. Está lá o retrato dele, ele mesmo botando a hóstia sagrada, a sagradíssima hóstia, na língua maldita, viperina, infernal. E sabem, queridos, olhando para o Evangelho de hoje, sabe quem é o maior devedor daquela Assembleia? Aquele que deve mais é o padre. É esse bendito padre, excomungado, maldito do PT. Você viu o anelzinho preto dele? Né? Partidário do PT. É bom, ele já foi pego. Esse padre, depois eu li mais. Né? Ele já esteve nas missas com o Lula bêbado, com o Lula isso, com o Lula aquilo. Ele participa de tudo. Ele não tem uma paróquia, ele tem uma ONG. Não tem uma paróquia, ele tem uma ONG. Uma ONG que ele atende lá. Que coisa. O maior devedor é esse padre, é a Igreja Católica, que está dando nada mais, nada menos que
que o preciosíssimo corpo e sangue de nosso Redentor oferecido para a nossa salvação, dando a esses... inominável, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Isso é da gente... Aí depois eu peço para essa criancinha se confessar os seus pecados cada semana. Para poder comungar dignamente, deve confessar frequentemente. Uma vez por mês, pelo menos. A igreja pede. Pelo menos uma vez por mês. A gente vai e pede para os fiéis que façam. Para poder comungar, nem precisa ter pecado grave, mesmo pecado de sempre, mas confesse uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, para poder receber dignamente o Senhor. E este réprobo vai me dar a comunhão para este homem, esta mulher, essa gente horrorosa, que ele convidou para irem à sua paróquia, à sua igreja, para fazerem propaganda política, para o PT. Mas os horrores não terminam aí, queridos, não terminam aí os horrores. Porque depois eu ainda vi um videozinho, estava aí, acho que está na internet, no YouTube, no Face, de justamente essa gente do PT, e era uma boa turminha, viram? Justamente essa gente do PT e uma boa turminha, saindo às ruas. Sabe qual é a palavra de ordem que eles gritavam e gritavam? Não foi uma vez só, não, foi todo mundo gritando juntos, um largo tempo. Diziam eles: igreja fascista, tu tá na nossa lista. Igreja fascista, tu tá na nossa lista. Isso que grita o PT. Esse é o troco. Esta será a paga. Assim se realizarão as profecias que nós esperamos venham a ser realizadas. Com estes gritos, com a queima das bandeiras brasileiras, com a perseguição de todo aquele que... Pobre da Santa Igreja, pobre da Santa Igreja Católica. Ela se torna, ao fim e ao cabo, se torna a maior devedora. Sim, porque esse povo todo era para ser católico, o Brasil. Imagine, isso aconteceu no Brasil. Até pouco tempo nós tínhamos, até antes do concílio, 99,9% de católicos. Eram todos católicos no Brasil. Imagina, admitir que no Brasil uma turma de vagabundos, arruaceiros, ladrões, sem vergonhas, mentirosos, saem nas ruas, enquanto está lá comungando o seu Haddad. seu Haddad. Que coisa, que coisa, que coisa. E é como eu digo, né? Não posso deixar de referir o fato de ter visto de novo o vice do Bolsonaro sentado solenemente num trono da maçonaria, todo vestido de maçom. Alguém dizendo que o próprio Bolsonaro já está no nono grau da maçonaria. Não sei. Aí pode haver fake news, né? Pode haver fake news nesse. A gente não sabe. Por isso eu digo, a situação do Brasil é esta: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou é o contrário? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bem isso. Estamos nessa situação. Olha, queridos, deixe-me dizer-lhes, a armadura de Deus, de que temos que estar revestidos, eu tenho feito o convite. Vou renovar. Venham comigo. Vamos ser verdadeiramente igreja católica. Vamos procurar tudo isso, a verdade, o Evangelho, a fé, o Espírito Santo. Vamos procurar tudo isso. Vamos nos retirar. Isto já estamos vivendo em clima de guerra civil no Brasil. Vai estourar, a bomba vai estourar. Vamos nos retirar. Ajude-me. Estamos no fim dos tempos. Se não é hoje, é amanhã. Vamos nos retirar. Ajudem-me a conseguir comprar um lugar, uma fazendola. E vamos para lá. Vamos plantar o nosso alimento. Cultivar o nosso próprio alimento. E, sobretudo, cultivar, cheios da força de Deus,
armadura da fé. Né? Sabendo que essa grande luta que se desenha diante dos nossos olhos é uma luta espiritual. Né? Do inimigo de Deus por excelência. Contra um único inimigo. Os verdadeiros discípulos de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.